Olá, Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo em Mente. Eu sou Paula e Silvestre eu sou Eduarda Queiroz. e hoje nosso assunto é muito interessante. Pelo menos eu tenho muita curiosidade, né, Duda? E eu acredito que tem muitos pais, muitos professores também, que têm essa dúvida, né? Qual a função, qual a necessidade, qual a importância do AT? O que que é o AT? Que é o assistente terapêutico, né? Aquele que vai dar todo um suporte para a criança que tem transtorno de desenvolvimento ou algum tipo de deficiência cognitiva, né? Vai mais por esse caminho. E quem vai falar sobre isso hoje com a gente é a Alexia. Tudo bom, Olá, Alexia? tudo bem? Obrigada pela oportunidade. Falando a Paulinha no começo, estava super nervosa, mas me sentindo honrada, porque é um convite ilustre. Mas me apresento? Pode se apresente. apresentar. Bom, eu sou a Alexia, concluinte aí do último ano de psicologia, iniciante aí numa pós de neuropsicologia, certificada em ABA e como tema bastante pertinente, vamos falar hoje sobre a assistência terapêutica. Exatamente. Que isso você mesmo. já trabalhou e trabalha na área, né? Isso. E finalmente, o que é esse AT, né? Assistência terapêutica, você estava falando pra gente aí que tem outras nomenclaturas, Isso. mas o que é exatamente isso, né? A função disso, como é esse trabalho, o que é que você realmente faz na prática? Assim, a assistência terapêutica, né, ela inicia por volta da década de 60, muito mais voltada para a área de saúde e clínica, né? É a questão psiquiátrica envolvida. E aí vem se desenvolvendo ao longo do tempo. Ultimamente, o leque abrangeu mais, né? Não necessariamente só precisa ser para profissionais da área de saúde, mas também profissionais da área da educação. Então, assim, o AT, ele basicamente é o provedor das aplicações, do acompanhamento com essa criança, adolescente ou adulto que necessite dessa assistência. Assistência que também pode ser chamada de acompanhamento ou atendimento terapêutico. E aí, a função é de mediador, é de aplicador, a depender do que o grupo que estiver trabalhando com essa pessoa que necessita desse tipo de atendimento promove, né? Em geral, é uma questão muito interdisciplinar. E principalmente se houver a possibilidade desse cliente ter um analista do comportamento. Porque, tendo o analista do comportamento, a gente entende que o cliente é do analista, mas a gente que aplica a parte prática, né? A gente que lida diariamente com essa criança, esse adolescente ou adulto, a gente que está presente, a gente que faz as aplicações. Existem ambientes também que o AT pode atuar, pode ser a domicílio, escolar ou em clínicas, na questão domiciliar, utilizando muito da prática da ABA, né, da análise do comportamento aplicada. Então, esse AT ele vai ser mediador nesse ambiente. O que é que ele pode fazer? O analista ou o terapeuta ABA vai promover um plano de ação, uma questão de ensino mesmo para essa criança, em geral crianças, adolescentes que estão aí no processo de desenvolvimento. E aí, ele traça todo o modelo de acordo com as necessidades desse cliente, desse indivíduo. E aí, com as necessidades, entra o AT nessa função de aplicação, né? E uma das funções também é registro. Você registra todos os seus atendimentos e ou pode ser por uma planilha do Excel, ou você pode fazer realmente a papel mesmo, ter todo o programa nas mãos e executar e registrar cada avanço. E a necessidade também de ser supervisionado. Né? O AT ele precisa desse registro para passar a evolução e receber uma orientação, uma supervisão. Né? É necessário também que se passe por um treinamento antes que comece toda essa aplicação. Entendi. E na escola, por exemplo, eu tenho um filho que é autista, vamos falar do TEA, né? Ou que tem a TDAH. Eu tenho um filho assim e a escola sugeriu uma AT. Como é que eu busco e o que que ela faz? Qual é o seu trabalho dentro da escola?
Existe Deixa eu muito... interromper. Interrompa. É só para não perder o fio da meada. Tá. Assim, para simplificar mais essa questão do AT e do analista, né? Sim. Então, é tipo assim, o analista seria tipo um arquiteto Uhum. de uma construção e o AT seria o construtor. É quem vai construir ali mesmo. Isso. Mas você tem que estar... O arquiteto tem que estar lá supervisionando, olhando se está tudo de acordo com como ele projetou. Exatamente. Então, é praticamente isso, não é isso? Uhum. Ok, pode perguntar. Ei. Então, basicamente, essa questão do analista, o que é que pode ser... Para desenvolver um pouco mais, né? Se não ficou muito esclarecido. O analista vai pegar e vai avaliar toda a necessidade desse sujeito. E aí, fazer programas especiais, né? Pode também falar questão de planos de ações. O que é que essa criança está precisando agora? É desenvolver isso, desenvolver aquilo? Qual é o foco do atraso nesse momento? Então, ele faz toda a programação, né? É responsabilidade do analista fazer toda essa programação, mas o AT que, de fato, coloca a mão na massa, né? É o AT que está ali, se for a domicílio, é o AT que vai diariamente, se for o caso. Por isso, essa questão de necessidade de individualidade. E aí, é justamente o AT que vai aplicar. E aí, varia, sabe? Às vezes é programa em mesinha que você vai fazer com a criança para avaliar alguma coisa. Registrou. Às vezes é um programa mais expansivo, naturalístico. Vamos trabalhar com a criança na cozinha. O que é que, nesse momento, ele pode utilizar ou não. Então, é uma avaliação que o analista faz de forma inicial, mas o AT está ali diariamente para passar essas informações para que o caso progrida, né? Então, é ele que, de fato, está ali. Então, é de extrema importância também que o AT tenha um bom convívio com esse analista, né? Independente de questões pessoais ou não, porque o foco é o tratamento do cliente. Além de, sendo na residência, ter um bom convívio também com esses pais, né? Porque a gente prega uma questão voltada à coterapia. Esses pais serem coterapeutas enquanto o AT não está lá, já que é uma questão muito progressiva. Eu não vou lembrar com certeza quantas horas semanais, a depender, é necessário para crianças com atraso no desenvolvimento nesse quesito. Mas, justamente, para a gente estar correndo, né, contra o tempo, porque é uma corrida contra o tempo, em muitos casos, existe essa necessidade de ter um conjunto muito unido para fazer com que as coisas deem certo. É um trabalho conjunto mesmo, né, Alex? Você Sim. tem que ter lá. Não adianta você estar lá a semana toda, mas na hora que você vai embora, tem a tarefinha para os pais desenvolverem e eles simplesmente negligenciarem. Não... Isso. Aí acontece um atraso, regride. De Não certa é evolução, forma, né? de certa forma, não vamos falar sobre atraso, mas de uma evolução um pouco mais lenta, entendeu? E assim, claro, a gente também entende todo o contexto familiar, né? Tem muita gente muitas mães que abdicam da área do trabalho para cuidar dessas crianças e tudo mais, se dedicar todo o tempo. E às vezes a gente entra muito nisso de precisam ser coterapeutas, vamos cobrar essa parte também dos pais, mas a gente tem que entender que existem outras coisas diariamente acontecendo na vida dessas pessoas que não tem como se doar 100% a isso. E não precisa ser só mãe de autista, né? A gente sabe de um leque geral, né? De convivência e tudo mais. Mas que seja um processo ameno, não é a palavra correta, mas que seja assim, um processo que quando todo mundo tá focado nisso e quer fazer dar certo e quer fazer acontecer, acho que o mínimo acaba sendo suficiente, no fim das contas. Que é o melhor que nada, né? Exatamente. A gente faz o mínimo e faz o que é possível. Isso. Né? De acordo com a realidade de cada um. É verdade. E agora, indo para a escola, Voltando para a escola. voltando para a escola, é isso. Qual é a sua função lá? A escola recomendou que eu contratasse, ou a própria escola contrata um AT. O que esse AT vai fazer lá? O primeiro contato, como que é? O que acontece? Com a questão do contato com a criança, vamos levar o exemplo de uma criança. Ok.
tem que ser gradativo, né? Você também não pode chegar a ser muito invasiva nesse primeiro contato. Tem casos que você tem que ir chegando aos poucos, se fazer presente na sala de aula, para ele começar a entender que tem alguém diferente ali. Vai depender muito do caso também. Tem crianças que é mais abertas para essa recepção, tem crianças que são mais abertas ao toque, né? De você conseguir chegar próximo da criança. Tem outras que não, e tá tudo bem. Mas é um processo gradativo, até a criança conseguir se acostumar e a própria turma. Porque você é uma estranha também para a turma. Então, movimenta. Exatamente. Mas ela não estava aqui até ontem, hoje ela já está aqui, qual é a função dela? E a gente vê hoje que as crianças estão evoluídas a um nível que não são mais 400 perguntas com 4 anos de idade, é o dobro. Então, assim, as crianças percebem essa movimentação e questionam. Quando você já está mais habituada e eles também com a sua presença, tia, o que é que você veio fazer aqui? O que é que você faz? Em um caso, a criança me perguntou se eu morava junto com a criança, porque a gente chegava no mesmo horário e eu, não. A gente chega separado, mas a gente chega no mesmo horário porque a gente marca de chegar junto. Tudo mais. Sempre entendendo que são crianças também, né? Você dá a resposta de acordo com o que ela precisa, né? E aí, processo gradativo. Com isso, se for contratação pelos pais ou por uma questão de convênio e tudo mais, talvez exista aí por trás outros profissionais que vão guiar. Por exemplo, uma analista, no caso de uma criança, mas você é até escolar e não domiciliar. Às vezes ela pode, sim, passar programas para que seja feita a aplicação na escola, né? Que você também, da mesma forma, contendo registro, tudo é dado. Então, você não pode perder essas coisas nem frações de segundos. Tem coisa que é realmente cronometrada para ser feito. Então, existe isso. Pela contratação da própria escola, eu não tenho muito domínio para falar sobre isso, porque eu não sei se por trás da escola existe um orientador para essa função, né? Se você vai estar ali muito mais para acompanhar a criança, ou se você vai estar ali como um mediador, como um auxiliar de sala, entendeu? Ou, de fato, como um AT. Então, assim, funções do AT na escola. Muitas vezes é requerido por questão de adaptação de material. Em alguns casos, a escola faz essa adaptação, porque a realidade é que era para a escola ter esses profissionais capacitados e não necessitar de que os pais fossem atrás e brigassem, de fato, na justiça para que isso fosse promovido. Então, assim, esse é um dos pontos. Mas o que geralmente a gente trabalha, principalmente na área comportamental, que é o foco, assim, de pessoas que estudam psicologia ou já são formadas nessa área, é que você precisa fazer com que essa criança socialize, com que ela adentre e com que as outras crianças a reconheçam também como parte da turma. É socialização, é verbalização, né? É regular, né? Entender o que de fato a criança precisa para se autorregular. Existe também uma troca bacana que é preciso também para a escola, você ter esse contato com os pais para entender do que é que a criança gosta, do que ela não gosta, aonde é aquele limite, sabe? Às vezes a criança está lá trabalhando um certo tipo de, enfim, textura na TO. Na escola também tem algumas atividades. E aí, se você tem toda essa interdisciplinaridade, se você se conversa com os outros profissionais, você também tem como auxiliar ele na escola, né? Que a escola é um espaço amplo. Então, assim, muitas vezes ajudar essa criança a entender o que é uma fila, né? Porque a fila, ela não só está presente na escola. A fila, ela está presente no longo da vida. No então, Brasil, assim, então, exatamente. Fora que, assim, tolerância também, né? Porque, vamos supor, tem uma criança que até fica na fila, mas ela fica naquele formato. A fila só pode acontecer daquele jeito. Ou ela fica no final, fica na frente ou fica no meio. Não aceita, muitas vezes, essa mudança. E a gente está em constante mudança, né? É também trabalhar rotina, é trabalhar junto com esse professor, quando possível, né? Porque você está ali diariamente com a criança. Às vezes você dá um apoio
no quesito educacional mesmo. Você tenta ser um professor ali, que às vezes eu até me questionava. Quando precisava realmente desse auxílio, porque são muitas crianças dentro de uma sala, Sim. eu tentava depois buscar a professora, olha, eu tentei dessa forma. Foi a melhor forma? Foi a melhor... foi, na verdade, a maneira correta de passar essa informação? Porque se não for, você tem que ir lá e, de fato, explicar. Graças a Deus que até então, o que eu conseguia fazer nessa parte foi tudo ok. Mas é uma diversidade muito grande, sabe? Você não trabalha somente com a tua criança ali. Você tem que entender todo o conjunto, todas aquelas cabecinhas ali, tentando compreender o que está acontecendo. Muitas vezes, assim, eu acho de extrema importância que fosse feita a psicoeducação dessas crianças. Antes de chegar. Exatamente. Entendeu? Explicar que existem diferenças. Não precisa ser uma aula, um workshop para crianças, entendeu? Poderia ser feita uma explicação de acordo com a absorção delas naquele momento. Pela idade, né? Exatamente. Aí você chega e você já é um estranho para o teu cliente, muitas vezes. Também existe o processo de adaptação, né? E também é estranha para uma turma. Sim. Então, assim, eu sinto essa carência ainda dessa informação ser passada, de ser trabalhado. E a inclusão se torna, às vezes, mais difícil por conta disso. Porque, às vezes, as crianças percebem certos comportamentos que elas não querem integrar a criança que está sendo tratada. Não, porque faz isso ou faz aquilo, ou deixa de fazer isso. Mas elas não estão entendendo, muitas vezes, o que é. Ou então, até estão, mas não tem um direcionamento para aquele quesito, né? Então, basicamente, as funções na escola de fato, essas, né? Possa haver algo a mais, a depender do caso. Tudo registrado, tudo certinho, para, no fim, a gente, de fato, comparar a questão evolutiva desse paciente, se for comportamental, se for questão de cognição mesmo, de dificuldade na aprendizagem, para justamente já trabalhar essas áreas. Se há necessidade de trabalhar programas específicos voltados à aba dentro do ambiente escolar. Então, basicamente, que eu me recorde agora no momento é isso. Apesar de ser trabalhado com uma única pessoa, né? O foco é um indivíduo, mas é muito intenso, Sim. Não é? Independente de onde for, em casa, se for na escola, mas é um trabalho muito intenso, né? Demais. Como você está falando, que tem que ser cronometrado, fazer, né? Algumas Isso. coisas têm que ser cronometradas. A aplicação mesmo dos programas tem que ser. Porque, vamos supor, aqui é um programa. Eu preciso ensinar que ele pega a xícara assim. Não aqui desse lado, dessa forma. Então, a gente vai lá treinar. É um intensivo treinamento para que ele aprenda essa função. Então, não conseguiu da primeira vez. Primeira tentativa, não foi. Segunda tentativa, não foi. Terceira tentativa, já começou a entender mais ou menos o que é. E assim vai. Então, também não é algo que eu vou fazer só hoje. Né? Porque a gente quer que fixe esse aprendizado. Isso. Depois muda o copo. Exatamente. Aí dá um nó. Isso. Esse copo tem asa, o outro não tem. E agora? E questão até de temperatura, muitas vezes, e tudo mais. Mas, assim, alcançou um programa. Vamos supor, a estratégia do programa foi aprender a pegar a xícara pela asa, né? Isso foi a estratégia do programa X. Já vai ter outro que é para amarrar o cadarço. Entendi. Então, até essa criança conseguir, a gente fica reforçando. Reforçado também é algo muito importante. Falando em reforçamento, reforçando, no caso, entender o que aquela criança gosta. Para que ali seja uma maneira de beneficiá-lo quando ele, de fato, conseguir aquela função que a gente está trabalhando. Então, assim, e varia, tá? Você pode começar na primeira semana, a criança gosta, não sei, de um desenho muito específico. Você vai trabalhando em cima daquilo. Já ele não gosta mais disso. Aí na semana que vem é um desenho de animal.
Vai mudando o foco, é isso que você quer dizer? Exatamente. Muda o foco, porque aquela preferência vai, como a gente, no natural, né? Uma coisa aqui tá no auge, mas daqui a pouco não faz mais diferença. Então, você também tem que estar atento a isso que é motivador para a criança, o que é reforçador para a criança, né? E assim, conseguir alcançar os determinados objetivos, porque é gradual. Vamos supor, para esse mês a gente tem 7 programas para alcançar. Então, quantas vezes você vai na semana? Você vai todos os dias? Você vai 3 vezes? Você vai 2? Porque aí vai depender muito como vai se dar esse tratamento. Se para um mês eu estou com esse objetivo, quantas vezes eu estou indo para os atendimentos? Para a gente conseguir alcançar. Alcançou esse muito rápido, já coloca outro. Sabe? A gente não tem isso de perder tempo, sabe? De fato, correr contra esse tempo e fazer as coisas acontecerem. Às vezes parece ser muito cansativo, é apenas uma criança, né? A gente está falando aqui de criança, mas no caso do AT para um adolescente, para um adulto, quais são os casos necessários, né? Porque normalmente se for um autista, a não ser que seja aquele grau mais severo, né? Que é não verbal, mas qual é o foco no adolescente e no adulto, o serviço do AT? Sim. Novamente, volta para aquilo da necessidade do cliente, né? Porque a gente sabe dos níveis, então, talvez ele tenha pré-requisito para não precisar de um AT. Ou talvez não alcançou aqueles pré-requisitos e ainda precise de uma intervenção mais intensiva. Então, vai depender muito do caso e do que está querendo ser trabalhado naquele momento. Né? Porque, pronto, com a criança eu trabalhei a amarrar um cadastro. Talvez esse adolescente já saiba. Ou não se adaptou aos tênis de velcro. Então, vai da necessidade. Mas aí ele precisa. Até também faz processo de dessensibilização, por exemplo. Vai para shopping, vai para parque, acompanha em atividades. Ou até ele também pode migrar, não migrar necessariamente, mas ele pode fazer esse acompanhamento. Foi numa fono. O que é que está sendo trabalhado nessa fono que a gente pode conversar com o analista, né? e até... Agregar o seu trabalho. Né? Exatamente. O que é que está sendo feito com o educador físico? Às vezes tem casos que precisa. Não, está trabalhando muito a questão de mobilidade, tá? De que parte? O que é que a gente pode fazer? Será que tem algum programa que em casa a gente consiga também para justamente estar reforçando todo esse processo? Então, que é importante e é demais ter essa convivência geral com os profissionais que estão atuando no caso. Porque quando não tem, fica sempre uma área meio vaga, sabe? Você fica, tô um pouco perdido nisso aqui, porque estou só trabalhando nessa parte. Não, mas nessa área aqui estão trabalhando outra coisa. Tá, mas qual é o foco principal que a gente precisa trabalhar agora? Sabe? Por isso que é importante, tá? Então, assim, voltando à pergunta, não tem como a gente dizer que de fato seria um foco de atuação, mas sim a depender da necessidade do caso, o que a gente até comenta nas nossas supervisões sobre necessidade de auxílio, né, de apoio substancial, nível 1, nível 2, nível 3, né, o que aquela pessoa está precisando ali para, de fato, necessitar de um acompanhante, de um assistente nessa parte. No caso, por exemplo, do adulto, então deveria ser, ou deve ser, não sei, é uma dúvida, mais severo, né? Porque ele criou estratégias ao longo da vida para poder lidar com determinadas situações. Habilidades sociais, né? Principalmente habilidade social, né? Que precisa, enfim. Tanto é que a gente recebeu aquele autista adulto, né? Que veio aqui, o Gil. E ele falando de várias coisas que, como é difícil, mas ele teve que criar estratégias. Sorriso social, focar em um outro lugar para não ficar olhando, né? Entrevista de emprego e tal. Você acredita que esse trabalho, talvez o AT, ele poderia... Não sei se é montar um curso, eu sou da vibe dos cursos, né? Mas seria isso. Um treinamento para entrevista, como que é, o que é uma entrevista de emprego, como que você vai se portar, ou... eu acho que é mais ou menos isso, né? Como que é um ambiente de trabalho, porque, querendo ou não, tem um pensamento rígido, né? Sim. As pessoas são bem literais. Aí, né? Será que é mais ou menos isso? Seria, assim, uma opção. E, de fato, se a pessoa já vem a tratamento há algum tempo, se as dificuldades são pontuais, por exemplo, em uma área da vida, né? Você falou aí de trabalho.
Pode haver programas para a gente trabalhar nisso aí, nessa flexibilização, nessa pré-programação do que pode acontecer num processo de entrevista, entendeu? Trabalhar isso, né? Ou pode ser com o Matheus, até o próprio psicólogo, a depender da necessidade, né? Do caso mesmo. A entrada na universidade, por exemplo, né, que muda bastante, né? Ele saiu do ensino médio, está acostumado, né, com aquela coisa. Aquele ambiente, já com aqueles amigos. Professores e tudo mais. Aí eu vou para um ambiente totalmente diferente, né? Tudo novo. Eu até entraria num ponto, você falando nisso, que é não se apegar à presença do AT, né? Não fazer essa criança dependente de você. Você tem que trabalhar ela para ela ser independente. Interessante. E não para você sempre estar ali ao lado, à sombra daquela pessoa. Como se fosse uma bengala, né? Exatamente. É um dos focos também, até na hora escolar mesmo. Para aquela criança ser independente, para a gente ter uma noção de onde até vai a dependência. Entende? Então, é assim, é uma criança que não sabe pedir para ir no banheiro. Vamos trabalhar. Isso aí. Entendeu? Que ela vai aprender a pedir porque são pequenos pontos sociais, por exemplo, de a questão de habilidades, que se não sendo trabalhada, claro que ele vai chegar na adultez com toda essa inflexibilidade e sem saber o que fazer. Porque é aquilo. De onde você vai tirar algo se você não aprendeu aquele algo, né? Então, é justamente isso. É um dos pontos principais também, que é não criar essa dependência da criança com a sua figura de AT, né? Saber que seu processo é ali e saber que como começa também pode haver um fim, que pode demorar um pouco mais, que pode ser um pouco mais antecipado, né? Vai depender muito também da evolução do caso. E explicar isso tanto para a família Sim. quanto para a criança, né? Porque a família também quer, né? Esse acompanhamento é importante, é necessário, mas você acha que às vezes se torna cômodo, tira um pouco da responsabilidade ou não? Acha que eles têm total consciência, a família tem essa consciência que tem um tempo determinado que daqui para cá é só para tornar ele funcional e ok? Posso dizer que sim ou que não, né? Sempre fica ali naquele meio termo, porque a gente também não tem essa previsibilidade de até quando essa criança vai precisar desse auxílio, né? O que muitas vezes pode até surpreender. Porque eu programei, né? Eu acreditei, por exemplo, que ele precisasse até tal faixa etária. E aí ele conseguiu mais autonomia antes. Por isso que o foco é tão intensivo. Por isso que o trabalho é muito... não é repetitivo a palavra, a depender do tipo de aplicação. Mas ali é algo que você está preparando aquele ser humano para que ele não dependa nem de você, nem de outras pessoas. Que ele, de fato, alcance essa questão de independência. Por exemplo, voltando novamente ao cadarço. Pode desamarrar na escola. E aí? Mas para calçar em casa, entendeu? Ele aprende isso, consegue ser feito em casa. Na escola ele também vai conseguir. E se desamarrar em outro local também. Então, a generalização, lembrei. É uma palavra que a gente usa e que a gente espera que é assim. Da mesma forma quando a gente fala de outro transtorno. Não, mas é só em casa? Não. Tem que acontecer em outros ambientes também. O caso do TDAH, sua desatenção é só aqui, ela precisa acontecer em outros ambientes. Então, a generalização do tratamento também é para que aconteça. Ele não sabia pedir para ir ao banheiro na escola. Aí ele aprendeu. Aí, num shopping, ele já consegue solicitar a mãe para ir ao banheiro. Entendeu? Se tiver essa disponibilidade da criança conseguir ir. Em outro ambiente, numa festinha de um coleguinha, ele já vai conseguir fazer essa solicitação. Tendo em vista que, para que ele consiga pedir, ele também tem que entender, né? O que está se passando no próprio corpo e saber onde é os limites, ter o controle dos esfíncteres e tudo mais. Então, é como sempre Carla fala pra gente, a gente não pode focar numa coisa que a gente acha que é importante sem trabalhar as coisas iniciais, né? Por exemplo, eu quero trabalhar tal programa com a criança, mas a criança não tem repertório de fala. A criança não tem aquele determinado repertório para trabalhar o que você está querendo trabalhar, né? Por isso que eu já falei várias vezes, aqui eu vou falar novamente, vai depender da individualidade do caso. A necessidade de cada um. Exatamente.
E quando você falou da questão de treinamento, né, para pessoas já adultas, como ela falou, é o papel do terapeuta, do psicólogo, que precisam ter acompanhamento psicológico para o resto da vida. Né? Então, é o terapeuta ali que vai quebrar essa rigidez, mostrar, né, o que é que pode acontecer, é ele quem vai treinar. Aí eu acho que aí não precisaria mais de um AT, não é isso? Isso. Porque aí são coisas pontuais. Levando em conta toda a habilidade adquirida, né? Porque, pronto, hoje em dia está um boom de diagnósticos. Que bom que a gente hoje tem ferramentas para isso, que consiga diagnosticar de forma precoce, o mais precoce possível. Né? Exatamente, né? Não é pelos testes da internet. Mas aí que consiga fazer esse tratamento de forma bem inicial mesmo, para que autismo grau 3 consiga ser funcional e consiga ir para o nível de substancial 2. Aí o autismo grau 2, mas consegue um nível aí, diminui o nível substancial da questão da ajuda, vai para nível 1, já consegue ser uma pessoa muito mais funcional. Então, assim, penso nos casos que é diagnosticado de forma tardia, mas todo aquele repertório social aquela pessoa já tem. O que é que se trabalha com ela? Por exemplo, um autista que já tem todo o seu desenvolvimento, né, social, psíquico e, enfim. Um autista não, na verdade, uma pessoa adulta e descobre no meio ali da vida que tem autismo. Você trabalha com psicólogo, né? Ele não vai ali para a solicitação de um acompanhante terapêutico, mas sim trabalhar na inflexibilidade, né? Que traz essa questão de rigidez, de, enfim, outras coisas que vêm junto, né? Nesse combo aí, que vai ser trabalhado. Muito legal. Muito legal o trabalho do AT. Né? Tem gente que não tem essa visão, né? Que não entende como funciona e a necessidade, né? Principalmente na fase inicial das crianças, né? Dessa adaptação da escola. Que é justamente a construção, né? Para a funcionalidade, para uma pós-funcionalidade. Isso. Diz. Tendo em vista também essa questão, por que surgiu o AT? Já que vocês falaram nesse ponto inicial. É para ter um serviço de qualidade com menor preço. Com preço mais acessível do que o próprio analista. Porque o que é que acontece? É uma demanda muito grande para o analista. Para que ele fosse, de fato, trabalhar nas intervenções em todas as áreas dessa criança, não seria viável. Então, o AT, ele vem para ser essa solução, essa opção de ter o tratamento, de ter a aplicação, de ter o acompanhamento de uma forma mais acessível, porque às vezes essa família gasta muito com todos os processos. Não é só com o analista, às vezes aquela família não tem de fato um direito judicial ali por trás, está iniciando ainda nesses processos. Então, claro, vai diante da nossa realidade, da questão da oferta e da procura. Então, assim, você vai cobrar R$200 sua hora para uma família que não tem, que a criança precisa de 2 horas por dia, a família vai pagar R$400 por dia. Isso dá conta no fim da semana. 2 horas no dia, como é que tem o resultado, né? De acompanhamento. Mas assim, às vezes é 2 horas com a AT em casa, aí no outro dia tem com a fono, aí no outro dia tem com o educador físico, aí no outro dia tem com o pedagogo, entendeu? Aí depois a AT volta ainda durante essa semana. Pode ser todos os dias o acompanhamento com a AT, por isso que eu digo, depende do caso. Mas pode ser gradual, pode ser 3 vezes na semana, mas, por exemplo, intercalando. O acompanhamento do AT numa escola, como é que poderia ser? Não, na escola, não teria, na escola eu não acho assim tão viável cortar o horário, porque você está ali um turno. Você está ali dando o apoio substancial que a criança está necessitando naquele momento e você vai embora. Você fica no primeiro horário, na hora do intervalo das crianças, você vai embora. Como é que essa criança vai se portar depois, né? Então, assim, nas escolas que eu trabalhei, eu ficava ao turno mesmo com a criança. Até porque se houver, né, durante o intervalo, uma desorganização, você precisa ajudar essa criança a voltar, a se organizar, enfim, né? Exatamente. Muito interessante. Muito bom. Tá vendo? Se você não sabia o papel do AT, ou se você tinha dúvida sobre isso, tá aqui, a Alexia tirou todas as nossas dúvidas. Assim, pelo menos as minhas. Eu estava bastante interessada em saber, porque
houve um boom, como você disse, né, de diagnóstico, e também está tendo um boom dessa procura, né, de AT, principalmente as escolas. Na rede pública é obrigatório, né, assim... Na rede pública, hoje em dia, eu ainda vejo como um acompanhamento. Um acompanhamento. Não é, de fato, o que deveria, por conta da própria especialização. Quando eu falei inicialmente que existe, assim, uma diferença daqui para os Estados Unidos, o exemplo é, tipo, uma pessoa lá, ela pode fazer um curso de capacitação de 40 horas, mais ou menos, faz uma prova, passa por uns testes e recebe a aptidão. Tem uma sigla, que eu não vou me recordar agora, e recebe a questão da aptidão. Mas aqui não tem regulamentação no Brasil. Eu também não acho que 40 horas só de estudos não é o suficiente. Mas, assim, existe certificações aqui no Brasil, mas não é nada regulamentado. Nem para o AT, eu acredito que também nem para o analista, ainda assim. Então, é algo que vai depender muito. Tudo depende. Tudo está dependendo, no caso. Então, assim, para você se tornar AT, hoje em dia, você pode fazer um curso de capacitação e não quer dizer que você está apta. O que vai também determinar isso é a questão de sua consciência, né? Assim, eu fiz o curso e realmente não é para mim. Não tem manejo, não tem paciência. Você gosta de trabalhar com criança? Primeira pergunta que você tem que saber, você gosta? Tá. E você está disposta a trabalhar com a família também? Você não trabalha só com uma criança, né? E você também está disposta a ter todo esse envolvimento com os profissionais, saber que você está trabalhando aqui, mas não é só aqui. Você leva muito também trabalho para casa, a depender da sua função. Por exemplo, de adaptação de materiais. Você não vai adaptar na sala de aula. Você tem que levar... Nem na casa da criança. Exatamente. Você tem que levar o seu material pronto. Então, não é só um trabalho apenas com a criança. E os registros que você faz, como é que você passa? Você tem que ter hora de supervisão, né, com esse analista. Esse treinamento é para ser antes, não é quando você já está aplicando programas, é para você ser treinado a lidar com aquele caso. Porque, peguei uma criança um pouco mais velha. Não, já tem todas as habilidades que eu trabalhei com a criança mais nova. O que é que eu vou fazer a partir daqui? Então, assim, a individualidade pesa muito nisso. E, de fato, ter a consciência de que eu sou capacitada para fazer tal coisa, né? Como o caso específico. A mãe sabe qual é a necessidade do filho para aquele momento. Então, de fato, o que ela solicitar é o que tem que ser adequado. E saber também os marcos. Eu acho sensacional quando a mãe já vem conversar com você e já é muito entendida. Entendeu? Assim, que tá muito por dentro e sabe... porque conhece. Não estou dizendo que uma mãe que não tem um certo conhecimento não entenda o seu filho. Pelo contrário, dizem que mãe sabe. Eu sou mãe. Assim, você consegue entender o seu filho. Mas você tendo uma forma aprofundada do que realmente é e de como pode ajudar nisso, faz uma diferença. Sabe? É importante, né? Porque, como está tendo um boom aí, questões diagnósticas, é importante a gente estar por dentro. Porque pode não ser um filho meu, mas pode ser um sobrinho. Pode ser um primo, sabe? As coisas hoje estão, assim, existindo os nomes para cada coisinha, sabe? Então, é importante. Muito legal, sensacional. Que papo maravilhoso e necessário, Alexia. Muito rico. Muito rico, né? Quero agradecer demais a sua presença aqui. Né? A gente está caminhando para o finalzinho. Quero agradecer demais mesmo, assim, acho que abriu, né, os horizontes, principalmente o meu, mas de muita gente também, que tem a necessidade, precisa, e não sabe o caminho das pedras, e muito menos o porquê, porque às vezes a escola, né, pede, solicita, mas para quê? Por que meu filho precisa disso? Então, acho que foi muito, muito rico, não é? É isso. Com certeza, né? Está em pauta, mas nem todo mundo sabe o que significa e qual é a essência por trás. Mas é um profissional que está ali, a linha de frente das intervenções. Muitas vezes não visto, muitas vezes até julgado pelas escolas. Não está aqui, foi contratado pelos pais. Não suporto, porque é uma pessoa estranha dentro do meu ambiente. Mas, assim, entendam escolas, entendam pais que... Tanto quanto vocês esperam, uma evolução a gente também. Porque é um trabalho
como eu disse, excede só uma sessão, excede só os horários que você fica numa escola, sabe? E a gente é um conjunto, né? Se tá na escola que precisa ajudar ali, também tá ajudando a própria escola a lidar com certos tipos de manejos, certos tipos de comportamento e tudo mais. E com a família também, né? Tanto acolher e ser acolhido também por essa família, porque o processo acaba sendo de todos. É um conjunto. Sensacional. Pois é. Muito obrigada Muito pela sua bom, presença. agradeço. Opa, muito obrigada pela sua presença. Eu que Hoje tá. Tem que agradeço. fazer o exercício. Obrigada, Alexia, de verdade. Foi muito rico, né? Eu achei muito esclarecedor. E volte mais vezes, né? Volte Vamos mais aí. vezes. Temos Temos outros projetos. Vamos pensar nos outras temas. coisas. Nos próximos temas. Esse foi o nosso papo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, não é? Se sabe, conhece alguém que precisa, que tem dúvidas, não é? Que tá ali procurando e tá perdido, compartilha esse vídeo Pois lá. é, não com é? certeza. Então, precisa, não é, Alexia? Muito. Se inscreva no nosso Até a título canal. de informação, né? Exatamente, até a título de informação. Informação nunca é demais, né? Conhecimento sempre é bem-vindo, não é? Então, compartilha, nos siga nas nossas redes sociais. Ativa o sininho. Ativa o sininho, não é? Deezer, Spotify, Instagram e YouTube. Tá certo, gente? Porque a gente é diferente. Mas o papo é em mente. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.